Olá, estamos iniciando mais um programa. Vamos falar de política. Hoje vamos convidar para participar conosco o administrador e ex-presidente do PT municipal aqui de Messias, o David Teixeira. Ele vai estar conversando com a gente hoje, fazendo análise da política municipal. Todas as quartas-feiras, sempre esse horário, às 20 horas, nós estamos sempre trazendo um cidadão messiense para fazer análise política. No nosso programa de abertura, nós tivemos o nosso amigo Gilmar Paixão. Na semana passada, o professor Dr. Givanildo. E hoje nós vamos receber o David. Então, sem mais delongas, vamos aqui convidar o David para a nossa conversa. Olá, David, boa noite. Boa noite, Sivaldo. Boa noite, seja bem-vindo a esse espaço democrático em que a gente fala sobre inúmeros assuntos. Hoje a gente vai falar sobre política municipal. A palavra inicial é sua. Bem, Sivaldo, é uma honra estar aqui hoje para discutirmos um tema tão polêmico e tão odiado, né, pela grande maioria e tão amado por pessoas, por ideólogos, pessoas que têm ideologia e, infelizmente, também amado por políticos corruptos, né, que tomaram de assalto esse país e ainda continuam nas esferas e nas estruturas de poder em Brasília e também em Messias, por que não citar o nosso município, né? Essa minha primeira fala, eu vou resumir dessas políticas atuais, né? Que esse vislumbre da mudança que nós estamos tendo esse ano de 2020, nessa grande sede de mudança, né? No Palácio Abelardo Cavalcante Lins Calheiros de Messias. Então vamos lá. Você é praticamente um filho de Messias, né? Eu conheço você desde que você era criança e sua vida toda foi construída aqui em Messias. Precisou se ausentar da cidade para poder tocar a sua vida em Arapiraca, mas eu sei que a sua cabeça está sempre aqui. De 15 em 15 dias está por aqui, né? E está sempre trabalhando por isso. Mas tem gente que não conhece o David, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória no meio político. Porque tem gente que acha que você não é político. Você é um político sem mandato. Mas você é um ser político. Então fala um pouquinho da sua trajetória. Sivaldo, realmente, eu não me rotulo como um político. Eu não sou político carreirista, não sou político de mandato, nem quero. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Nunca almejei disputar uma eleição tanto na proporcional e muito menos na majoritária, né? Nem para vereador e muito menos para prefeito. E, quiçá, falar das esferas maiores, como Assembleia Legislativa Estadual, Federal, e eu nunca almejei. Mas eu estou imerso na política, eu fui obrigado a estar imerso, como todos nós estamos, por conta de tudo que acontece ao nosso redor.
Quem imagina que não é político e não está na política está redondamente enganado. Está. É obrigado a estar. Dentro da sua casa, você é obrigado a estar. Em qualquer lugar que você frequente, você vai respirar política. Seja daquele local, ou seja da política partidária que nós visualizamos com mais clareza, né? Mediante as coisas que nós vivenciamos. Mas, bem, olha só. Eu sou filho de Messias mesmo. Eu nasci em Messias. Eu não nasci em Maceió e fui para Messias. Não, muito pelo contrário. Eu nasci aí realmente. Né? Então, eu posso dizer que eu realmente sou filho de Messias. A minha trajetória política, eu não sei nem se eu posso chamar como trajetória, começou ainda na escola, no ensino médio, já reivindicando direitos estudantis. E já dentro da escola, olha, que eu nem sabia o que era política, viu? Nem queria me meter, não queria. Quando alguém falava, eu já virava a cara, não queria saber de política, porque eu achava que a política não tinha nada a ver comigo, que não tinha nada a ver com o que eu vivia, que não tinha nada a ver com a minha casa, que não tinha nada a ver com a minha escola. E foi justamente na escola que eu descobri que tinha tudo a ver. Né? Brigamos por um grêmio estudantil na escola, não conseguimos. E depois eu já frequentava a Igreja Católica, não é? Porque minha formação religiosa é católica. E dentro da Igreja Católica, já dentro da Igreja Católica, eu comecei a participar dos movimentos sociais como a PJMP, que é a Pastoral da Juventude do Meio Popular, que foi, na verdade, minha grande mãe, né? Foi quem me amamentou, quem me tirou do armário da política, eu posso falar assim. E, através da PJMP, que me trouxe para a política com a visão da teologia da libertação, dentro da teologia da libertação, né? Que prega um Jesus ousado, um Jesus revolucionário, um Jesus que está no meio do pobre, um Jesus que busca ajuda, que busca solidariedade, que busca a fraternidade. Foi através dessa pastoral que eu ingressei, de fato, na política. Passando pela PJMP, eu me inseri, de fato, na política partidária. Foi quando eu entrei no PT, Partido dos Trabalhadores, e foi quando realmente eu me apaixonei pelo tema, conheci e estou nele até hoje. Mas eu só queria abrir um parênteses, Sivaldo, porque algumas pessoas podem estar perguntando assim, mas, poxa, o PT, partido corrupto, partido que acho que roubou o país, porque esse é o rótulo que o PT tem hoje, não é? E eu queria abrir esse parênteses para dizer o seguinte, gente, não há partido político santo. Não há partido político santo, partido político que esteja aquém da corrupção, não é? O PT, infelizmente, cometeu alguns erros, como a maioria dos partidos cometem, mas o PT é o partido, ainda hoje, junto com o PSOL, na minha visão, que oferece condições reais de você poder participar da política. E eu falo do seguinte, o PT é o partido que me trouxe, que me formou politicamente, né? Que me deu condições de disputar uma eleição para o diretório municipal. Aí eu participei, ganhei a eleição, fui presidente do PT durante 4 anos e foi um aprendizado. E eu digo a vocês, esse partido, apesar do rótulo que o PT tem hoje, o PT eu poderia traduzir da seguinte forma, foi o partido que reavivou e que deu condições à agricultura familiar, fortaleceu, entendeu? Foi o partido que democratizou a universidade, que deu oportunidade a muitas pessoas de ter acesso à universidade. Foi o partido que implantou a política de ganho real do salário mínimo, né, que infelizmente hoje nós estamos perdendo no governo Bolsonaro. Foi o partido que nomeou ministros do STF sem acordos políticos e pagou caro por isso, não é? Se o PT tivesse nomeado juízes alinhados com o partido, a Dilma não teria sido impeachmentada, teria ficado no poder
até o final do mandato dela, não é? O PT aparelhou a Polícia Federal. Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, que esse partido é corrupto, eu sugiro que vocês vão pesquisar a história dos outros partidos, do PP, Partido Progressista, por exemplo, do PTB, né? E de outros partidos. E aí a gente vai ver se o PT é tão corrupto como se rotula a nível nacional. Bem, no cenário político municipal, nós temos três candidaturas que já foram, as convenções já aconteceram, né? Nós tivemos na sexta-feira a convenção do PSDB, que apresentou Tomás Peixoto e irmão Edivan como prefeito e vice. No domingo nós tivemos a convenção do PTB, que apresentou Marcos Silva e Marcos Valério como prefeito e vice-prefeito. E ontem nós tivemos a convenção do MDB, que apresentou Adelmo Júnior e Del como prefeito e vice-prefeito. Queria que você fizesse uma avaliação das candidaturas para 2020. Bem, é complicado, né? Mas dá para a gente fazer. Eu vou começar pela do Adelmo Júnior. E aí, Sivaldo, eu gostaria de primeiro deixar uma reflexão para o pessoal. Eu começo dizendo o seguinte, e aí vocês vão responder para vocês mesmos, ou talvez a gente debata em outro momento. Mas assim, eu começo dizendo o seguinte, Adelmo Júnior, quem é, de onde vem, o que fez, e se ele não fosse do grupo político da atual gestão, ele teria colocado o nome dele para disputar o pleito? Aí eu vou deixar essas questões para vocês responderem, né? Porque o que me parece é que nós estamos colocando mais um boneco do posto Ipiranga, né? Na prefeitura. Parece que é a ideia que fica. Mas olha só. O Adelmo Júnior, gente, ele foi colocado para disputar esse pleito com um único objetivo. E a gente tem que ter isso claro na mente da gente. Eu acho que a gente tem que ter isso claro. E aqui eu acredito que da pessoa que não gosta de política, que gosta, pode fazer essa análise perfeitamente. Adelmo Júnior foi colocado para manter o atual grupo político no poder. Esse projeto de poder que vem sendo implantado há mais de 20 anos no município de Messias e que tanto vem causando danos ao nosso município. E aí, Sivaldo, eu gostaria de abrir outro parêntese. Mas antes disso, eu vou dizer o seguinte, olha só, a candidatura do Adelmo também está mais sob responsabilidade do vice dele, que é o Del, do que dele próprio. E aí eu digo a vocês, nós já vimos esse filme antes e ele não foi benéfico para o município de Messias e muito menos para o messiense. E aí eu vou abrir meu parêntese, né? Foi uma contribuição hoje do professor Givanildo da Silva, que muito me honra, não é? Em ser pelo menos colega dele conhecido. E, gente, quem viu a convenção do MDB ontem deve ter percebido que o funcionalismo público de Messias foi todo liberado para poder participar da convenção deles. E aí eu digo, isso ficou claro. E fica claro que não há um respeito ao princípio da administração pública do município. Esses funcionários de diversos setores deixaram seus postos de trabalho para essa convenção da candidatura da atual gestão. Né? Não há uma separação, gente. E qualquer compromisso com as boas práticas dentro da gestão pública. Não há. Nunca houve Messias. Essa é a verdade. Isso é fato. Né? Obviamente, nós sabemos o preço de tudo isso para o cidadão messiense e para os cofres públicos. Não é isso?
Olha, e outra coisa interessante, que foi uma contribuição do professor Williams Nunes, né? Que ele até colocou nas redes sociais dele algumas falas, eu achei interessante e queria trazer para cá, gostaria de trazer para cá para a gente poder debater algumas falas da convenção de ontem, em que o pessoal da situação usou as seguintes expressões, né? Nós não mandamos, inveja da oposição, só se mostra o pior. Né? Aí eu digo para vocês, será que não manda mesmo? Porque, por exemplo, é inegável que o município de Messias, como outros municípios do Brasil, sofre com a falta de segurança pública, sofre com assalto, sofre com tudo isso. Mas olha só, foi construído um CISP na cidade, que é ótimo que tenha sido construído, é maravilhoso, não é? Mas o CISP, o custo do CISP para o messiense foi praticamente a inutilização da rodoviária e o fechamento de uma rua, isolando a rua de trás, e acabou com a praça, que era a única praça que nós tínhamos, a única praça mais bonitinha que nós tínhamos na cidade. Acabou. E aí, esse projeto passou pela Câmara de Vereadores. Mas olha só, pasmem, como eu fiquei pasmo. A Câmara de Vereadores só descobriu esse projeto que estava sendo construído naquela localidade depois que a obra estava em andamento, porque a obra não era para ter sido construída ali, era para ter sido construída em outro lugar. Mas o poder da atual gestão é tão grande que eles passaram até por cima da Câmara de Vereadores. Então, eu deixo essa pergunta para você, será que não manda mesmo? Eu tenho outro exemplo, Sivaldo. Na minha família, como nós sempre nos identificamos como oposição em Messias, o meu irmão fez uma obra na casa dele, onde ele trouxe um pouquinho, puxou um pouquinho a garagem para a calçada para poder caber uma van que ele tinha lá. Resultado, os agentes da prefeitura foram lá e mandaram ele quebrar a obra que ele estava fazendo, porque, segundo eles, estava ferindo a lei orgânica do município. Não é? Mas a gente sabe que isso foi feito para intimidar, né? Para intimidar. Eu mesmo já sofri perseguição, ameaça de morte, né? Processo que não chegou nem a ser processo, porque a gente foi lá para o fórum, mas eu já fui intimidado na justiça, entendeu? Tudo isso para calar a minha voz, entendeu? Então, eu pergunto, será que não manda mesmo? Manda, né? Eu acho que manda. Mas manda para quem não tem objetivo. Para quem tem objetivo, para pessoas que sabem o que quer e que não devem sua cabeça, eles jamais vão mandar. E se eu tenho a minha voz hoje altiva e posso falar o que eu quero falar, é porque jamais eu me dobrei aos Omena. E jamais me dobrarei. Aí eu passo para a segunda frase que eles colocaram, o segundo termo, que a oposição tem inveja. Nós temos inveja dos Omena. Será que nós temos inveja? Será que fazer uma gestão como eles vêm fazendo, uma gestão que vai privilegiar a pobreza para poder manter o curral eleitoral, é ter inveja? Será que ter inveja é querer que as coisas funcionem direito? Se tem inveja é querer que as coisas funcionem direito, então eu estou com inveja. Eu tenho inveja. Porque eu quero que o meu município funcione direito, dê dignidade e dê condição de vida às pessoas que lá moram. Entendeu? E aí a outra fala, para encerrar esse primeiro momento aqui, que eles falaram, só mostra o pior. Poxa, se a gestão deles só fez... as obras que nós temos em Messias hoje foram todas obras de verba do governo federal, gente. Não é nada de novidade. É um dinheiro que veio para ser construído o que está sendo construído. O que é que tem de novidade lá para que a gente possa mostrar e dizer assim, olha, isso aqui foi a gestão que fez? Não tem. Não tem. Não é? O que sobra realmente é só o pior. E eu acho que o pior tem que ser mostrado.
Eu acho que o pior tem que ser mostrado, que é para a gente corrigir as falhas e poder fazer o melhor. Se o pior não é mostrado, então para mim está tudo certo. E se o pior é mostrado, é porque tem falhas. E as falhas precisam ser corrigidas. Eu sempre uso a seguinte frase de Santo Agostinho, e é o que eu trago para a minha vida. Prefiro os que me criticam porque me corrigem, que os que me bajulam porque me corrompem. Então, senhores, eu acho que eu prefiro que mostrem as minhas falhas mesmo, porque eu quero me corrigir. Bem, e aí faltou a análise das outras duas candidaturas. Sim, perfeito, realmente. Eu estava aqui perdido aqui na minha... Olha, por outro lado, a gente vem... Deixa eu me achar aqui, Sivaldo, que eu estou... Bem, em outra vertente, nós temos a candidatura do Marco Silva. Que, olha, gente, a gente precisa ser maduro para entender o seguinte: quando a gente faz uma análise política, muitas vezes as pessoas levam para o lado pessoal. E não tem nada pessoal aqui, viu? Quero deixar isso claro. Nós estamos fazendo uma análise em que nós estamos debatendo as possibilidades, os cenários, e isso é perfeitamente normal no mundo político. E eu digo para vocês, outra vertente vem o Marco Silva. O Marco Silva é uma ótima pessoa, converso com ele, é um cara excelente, não tenho que falar dele pessoalmente, muito pelo contrário. É uma pessoa boa. Eu gosto dele pessoalmente. Mas olha, a gente precisa falar também das coisas que estão acontecendo. O Marcos, ele tem se apresentado nas duas últimas eleições com o discurso de que ele é o produto vencedor dessa mesma sociedade excluente e que, por isso mesmo, ele sabe os horrores produzidos por ela e tem a fórmula para modificar a situação atual de Messias. Bem, isso é como o Marcos se apresenta. Mas aí eu pergunto para vocês. O Marcos foi vereador durante 4 anos, teve um mandato de vereador no município de Messias. Na minha visão, ele foi um passageiro de um voo para Neverland, para a terra do nunca, para Xangri-Lá, para uma terra mitológica. Ou seja, ele foi de lugar nenhum a lugar algum. E aí, os únicos projetos que o Marco Silva aprovou na Câmara de Vereadores foram justamente aqueles em que ele se beneficiou. Por exemplo, o Marcos aprovou o projeto do Sintaxe, em que ele, Marco Silva, e o vice dele, Marco Valério, cada um ganhou uma praça. Os dois ganharam praça. Os dois foram beneficiados. Então, não foi um projeto voltado para o povo, para o bem da população, para o bem da cidade. Isso sem contar que o vice, Marcos Valério, e aí eu não estou atacando ele, viu, gente? Eu estou falando as coisas que estão acontecendo. Né? O vice Marcos Valério, na época que o governo Lula mandou quase 700 casas, onde hoje é o conjunto Jarbas Maia de Almena, o vereador Marcos Valério ganhou 10 casas, junto com cada vereador da época, que ganharam 10 casas para distribuir para a base política deles. Então, assim, gente, é muito fácil a gente hoje subir no palanque, eles dois, é muito fácil subir no palanque hoje e falar e gritar por mudança, dizer que é mudança, dizer que vem para resolver os problemas, onde, na verdade, quando eles tiveram a oportunidade de resolver esses problemas, eles se beneficiaram. Né? Se aproveitaram da administração pública para se beneficiar. Então, a gente tem que ter isso claro. Fora essas questões, Sivaldo, eu ainda trago o seguinte. O grupo que o Marco Silva montou desfavorece ele. E desfavorece da seguinte forma. Ele tem figuras lá, não é? Que são figuras espúrias da política alagoana que vem junto com ele. E quando a gente traz essa carga, e se por acaso o Marco Silva vence a eleição, essas pessoas que ajudaram ele, de alguma forma, vão cobrar o preço. E quem é que vai pagar são os messienses. Então, eu apelo para vocês, gente. Analisem
a candidatura da situação e analisem a candidatura da oposição do Marco Silva, analisem e vejam se vale a pena exercer uma mudança política num jogo onde essas pessoas só estão querendo entrar para se beneficiar. Tá certo? Eu deixo essa reflexão. E, por fim, Sivaldo, vem a candidatura do vereador Tomás Peixoto, advindo da Câmara de Vereadores. Né? Lá ele se destacou fazendo o papel que foi proposto para ele fazer, que é o de legislar, de fiscalizar, não é? Ocupando os espaços inexplorados por outros vereadores da casa. Até então, nenhum outro vereador tinha feito o trabalho que o vereador Tomás Peixoto abraçou e resolveu fazer. Isso me chamou a atenção. Né? E esse fato o credenciou a poder colocar o nome dele à disposição para a população para disputar a eleição para chefe do Executivo Municipal. Tirando essas questões, o Tomás também foi o único candidato que juntou todas as cabeças pensantes do nosso município para montar um plano de governo. Isso até agora é o único candidato que tem um plano de governo montado. Tomás, se ganhar a eleição, ele já tem um roteiro para seguir, né? Já em janeiro de 2021. E me disse uma coisa que me chamou a atenção também. Disse, olha, o meu secretariado eu quero todo de Messias. Eu não quero ninguém de fora. Eu não quero ninguém de Maceió, ninguém de outro município. Eu quero de Messias. E isso, gente, é importante a gente destacar, porque no grupo da atual gestão, a maioria do secretariado é de fora, inclusive da família do prefeito. É bom a gente deixar isso claro aqui para que as pessoas entendam. Não é? E se Marco Silva ganhar a eleição, ele vai colocar lá pessoas de fora também, não vai colocar pessoas de Messias. Não se enganem, viu? Não se enganem. E aí, ó, gente, o vereador Tomás, ele já tinha colocado isso para mim, olha, David, o meu secretariado será de Messias. Isso me chamou a atenção e isso da forma positiva, né? Para mim, das três candidaturas que eu analisei, que eu visualizo, pessoalmente, a candidatura do vereador Tomás Peixoto é a melhor, é a mais benéfica para Messias. Ele realmente está preparado para, em janeiro de 2021, assumir a cadeira de prefeito e fazer uma gestão democrática, uma gestão voltada para a população, voltada para as necessidades do miciense. Então, eu acredito que se os micienses analisarem as três candidaturas, o vereador Tomás Peixoto será o escolhido, sem sombra de dúvida nenhuma. E alguém pode me perguntar, Sivaldo, por que, David, você, petista, esquerda, está apoiando o candidato do PSDB, que é direita? Eu respondo para vocês o seguinte, gente, a conjuntura municipal é diferente da conjuntura nacional. Nós precisamos apoiar aqueles candidatos que têm projeto, que têm compromisso com a cidade de Messias. E o vereador Tomás Peixoto tem esse compromisso. Não é? Talvez não de fazer aquela gestão que nós tanto sonhamos, que é uma gestão onde, de fato, seja colocado lá o comunismo como bandeira. Não é? E aí eu posso estar falando comunismo aqui e muita gente se assustar. Mas se vocês forem pesquisar, comunismo não tem nada a ver com o que aconteceu na União Soviética, ou na Coreia do Norte, ou na Venezuela, ou em qualquer outro país desse. Comunismo é uma linha de governo que busca a igualdade, não tem classes. Então, seria o governo ideal para qualquer país. Bem, David, não tem no nosso script, mas eu gostaria assim, que você fizesse uma fala sobre a Câmara de Vereadores atual e como a configuração que for formada nas eleições desse ano vai ajudar para o próximo prefeito. Olha, Sivaldo, antes de responder essa pergunta, tem aqui o Eduardo da Silva falando que fala do vice-prefeito do Tomás. Eu falo.
O irmão Edivan é uma pessoa de índole muito boa, não tem nada que manche a história dele, é um cara que gera emprego no município de Messias e é um cidadão de bem, um homem, pai de família, trabalhador, que gera emprego, empreendedor e, para mim, ele agrega demais a candidatura do Tomás. Irmão Edivan é um cidadão que qualquer messiense de bem gostaria de ter ele do lado dele. É isso, tá? Com relação à Câmara de Vereadores, Sivaldo, eu avalio da seguinte maneira. Gente, da mesma forma que quando nós votamos para presidente ou para governador, nós precisamos escolher bem os deputados, os senadores, a gente também precisa escolher bem os vereadores. Se vocês analisarem a Câmara Municipal de Messias, se vocês analisarem os 11 vereadores que estão lá, e que para mim já é um absurdo ter 11 vereadores no município pequeno como o de Messias, né? Porque isso só onera, né? Só onera os gastos, os cofres públicos. Então, gente, é importante que nós saibamos escolher também os nossos representantes da Câmara de Vereadores. Tem um vereador lá na Câmara de Vereadores de Messias, que eu não vou citar o nome dele, porque seria exposição demais, né? Mas tem um vereador na Câmara Municipal de Messias que não tem uma ficha de trabalho na carteira de trabalho dele. Só para vocês terem ideia. O cara só foi vereador na vida e vai se aposentar vereador. Então, será que é interessante a gente ter 11 vereadores em Messias? Eu vou colocar 11 não, vou colocar 10, porque Tomás, para mim, fez um trabalho excelente lá. Seria interessante você ter 10 vereadores na Câmara lá, parasitando, chupando nosso sangue, tomando nosso dinheiro, ou você ter um vereador que realmente faça valer o mandato, como foi o vereador Tomás Peixoto. Eu prefiro ter só o Tomás Peixoto. E acabar com os outros 10 vereadores. Não é necessário, gente. Tem vereador lá, gente, que não sabe nem falar, não sabe nem se expressar. Entendeu? Tem vereador lá que não está lá para defender o messiense, não. Ele está lá para defender o atual grupo político. Isso está claro. Precisamos escolher, pessoal, vereadores que estejam comprometidos com o Messias. E aí, Sivaldo, eu abro um parêntese para dizer o seguinte: talvez muitos de vocês não vão concordar comigo. Não vão. Isso é natural, é da democracia, e eu estou aqui para debater e para fazer o contraponto democrático. É importante nós sabermos que o povo que coloca essas pessoas lá, o pobre, ele não é vítima, ele é cúmplice. A gente precisa acabar com o discurso do coitadismo, de que o pobre volta por conta da condição social dele. Gente, todos nós sabemos aqui o que é certo e o que é errado. A gente sabe que a gente não deve pegar o que é do outro, a gente sabe que não deve roubar, a gente sabe que não deve matar. Todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é errado. Por que, na hora que o pobre vende o voto dele e vota nesse político desgramado, a gente tem que absolver ele? Eu não absolvo. Nós precisamos mudar o nosso discurso e responsabilizar diretamente as pessoas que colocam essas pessoas lá, responsabilizar elas pelo que acontece de errado, pela carga que nós levamos nas costas. Vamos acabar com esse discurso de que o pobre é coitado, de que o pobre vota porque passa por necessidade. Eu entendo que as pessoas têm necessidades, passam fome, eu entendo isso. Agora, eu entendo também que, da mesma forma que eu sei o que é certo e o que é errado, eu posso resolver meu problema votando corretamente, aprendendo a votar. E eu não estou dizendo aqui, gente, que isso é fácil, não. É um processo educacional, eu entendo isso, mas a gente precisa mudar o discurso e chegar na casa das pessoas e dizer assim: ó, você é responsável pelo que há de errado na política messiense e na política nacional. Eu acho que é isso que nós devemos fazer. Viu, Silvão?
Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o nosso amigo professor Aderaldo Ribeiro, tá aí assistindo a gente lá de Fortaleza. Um abração, viu, professor Aderaldo? Já deu uma contribuição muito boa aqui na nossa educação, né, no estado, e sempre tem acompanhado o Messias pelas redes sociais. Então, David, a pergunta que não quer calar, a sua avaliação dos 20 anos do grupo político de Jardim Almena. Sivaldo, antes de começar a fazer essa avaliação dos 20 anos, eu queria contemplar uma fala de Miscelânea aqui, que também a minha fala, a gente deve lembrar essas coisas. Todo mundo tem acompanhado no cenário nacional o aumento dos preços dos itens da cesta básica. E isso tem preocupado demais as classes, principalmente os mais desfavorecidos. Gente, eu quero dizer, e a Miscelânea tratou disso aí, né, o preço do óleo, do arroz, do feijão, é política. Tudo isso que nós estamos vivendo é justamente o reflexo da política nacional que nós estamos vivenciando hoje, que vem lá de Brasília. Não é? Tudo que vem de lá reflete aqui no nosso meio. É bom a gente ter isso em mente e é bom a gente frisar isso muito bem aqui. A Miscelânea frisou isso muito bem. Bem, a avaliação desses 20 anos, eu poderia dizer o seguinte, alguns companheiros aqui, Sivaldo, já vieram aqui em lives suas e fizeram uma análise fantástica desses 20 anos dos Almena no poder. E eu poderia trazer aqui o seguinte, os Almena, gente, eu acho que um companheiro fez uma fala aí numa live dizendo que eles trabalharam com o mínimo, com o piso aqui, e eu concordo perfeitamente, não é? Os Almena fizeram a política do, olha, eu fiz o que deu para fazer, e o que deu para fazer foi isso aqui. É isso que ele está apresentando para nós. E tudo que eles fizeram foram com recursos do governo federal. Tudo. Construção de escola, construção de creche, pavimentação de ruas, tudo com recursos do governo federal. Então, a gente precisa ter em mente de que, quando vem uma fala lá da prefeitura de que eles estão realizando uma obra com recursos próprios, a gente tem que ligar as antenas e entender de onde são esses recursos. Porque Messias não tem, mesmo arrecadando todos os impostos que Messias arrecada, Messias não paga nem a folha do seu funcionalismo. Então, como é que pode fazer obra com recursos próprios? Isso é mentira, é balela. A gente precisa entender isso. Precisamos entender essas coisas. Então, o governo dos Almena foi o governo de, olha, fiz o que deu para fazer. E outra coisa que eu acho que a maioria dos governos fazem. A maioria dos governos fazem. O governo dos Almena fez isso muito bem, que foi a política olha, eu vou aqui fazer a política, um governo voltado para os amigos, aliados políticos e familiares. Em Messias, nesse governo, Almena nunca foi gerido pela meritocracia, e sim pelo bajulismo, pelo puxa-saquismo. Entenderam? Nós temos, gente, figuras fantásticas no nosso município que poderiam estar assumindo secretarias lá sem qualquer problema ou sem qualquer dor na consciência e fazendo de forma fantástica, inclusive, um trabalho lá. Mas por que não assume? Porque são pessoas que têm fala própria, que têm consciência própria, que não se vendem. E aí, para você entrar na prefeitura, você precisa bajular, você precisa puxar o saco. As exceções são a família deles, olha só, a família deles, os aliados políticos, que estão lá já há muitos anos, e aquelas pessoas que puxam realmente o saco. Essa gestão, em nenhum momento, beneficiou ou trouxe políticas públicas para a juventude,
que está sendo assassinada em nosso município, e na maioria das vezes são negros da periferia que são assassinados, que têm suas vidas ceifadas por conta das drogas, porque não existe uma política voltada para tirar essa juventude da rua, da ociosidade. Não tem uma políticas para geração de emprego e renda, e nós temos potenciais maravilhosos, gigantescos em Messias, na área da alimentação e até na área do turismo ecológico, mas não é explorado, porque não faz parte da vontade política dos atuais gestores, não é? E nós temos os invisíveis sociais, né? Os invisíveis sociais, que são, em sua grande maioria, pessoas que passam necessidade, que estão abaixo da linha da pobreza. Não é verdade? Messias precisa mudar. Precisamos mudar. Chega dessa política, gente, do feijão com arroz implantada pelos Omena, né? Implantada por eles. E olha que eu ainda digo mais a vocês, viu? A política do feijão do arroz deles não é nem feijão do arroz, não é nem feijão com arroz. É só do arroz mesmo, viu? É só do arroz mesmo, porque nem o feijão tem. A gente precisa ter um olhar mais crítico, aprender que nossa cidade é muito maior do que ela é hoje. Então é isso, Sivaldo. Bem, aí só gostaria de agradecer a sua colaboração. Na semana que vem nós teremos a colaboração do João Omena, né, que vai trazer também a análise dele. É uma pessoa que tem uma visão mais radical das coisas. Eu pensei que você ia ser um pouquinho mais radical, mas achei você mais tranquilo hoje. Sivaldo, eu tenho que fazer uma análise mais tranquila. E eu queria fazer uma fala dessa pessoa aí, desse Messias, não sei de que aí. Esse fake. Se você conseguir provar que eu mamei na prefeitura, eu saí porque mamei, eu vou te parabenizar. Agora, se não, eu vou te processar, tá certo? Vou te processar. Faça uma fala embasada em alguma coisa. Esse fake está entrando em todas as lives para fazer esse tipo de comentário. Isso não faz parte da democracia. Na democracia a gente dá a cara a tapa. Né? A gente não fica se escondendo atrás de perfis fakes, não. Então, David, eu quero agradecer a sua colaboração e as suas palavras finais. Olha, as minhas palavras finais são o seguinte, eu vou deixar aqui uma reflexão para a gente, né? Claro aqui, que muita gente não vai concordar comigo, viu? E aí é o seguinte, olha só, gente. Todo cristão é discípulo de um prisioneiro. Todo cristão é discípulo de um prisioneiro. E aí vocês podem perguntar, quem é esse prisioneiro? Eu falo para vocês o seguinte, esse prisioneiro é Jesus de Nazaré. Todo verdadeiro cristão é como um comunista sem o saber, e todo verdadeiro comunista é um cristão sem o crer. E aí eu trago uma fala aqui do Papa Francisco, do qual eu sou fã, né? Que ele diz o seguinte, Cristo falou de uma sociedade onde os pobres, os frágeis e os excluídos sejam os que decidam. Não os demagogos, mas o povo, os pobres, os que têm fé em Deus ou não. Mas são eles a quem temos que ajudar a obter a igualdade e a liberdade. E aí eu agradeço a vocês e fiquem todos com Deus e vamos à luta. Então é isso. Obrigado para todos vocês que estavam presentes até agora. Obrigado, David, pela sua valiosa contribuição. E na próxima quarta, vamos falar de política. Tchau, tchau. Até o próximo encontro.